Olá, eu sou Homero. Sou aquele que viu a guerra não através dos olhos cegos da carne, mas através da visão inesgotável das musas. Eu não escrevi esta epopeia apenas para registrar o choque do bronze e o derramamento de sangue nas planícies de Troia. Eu cantei a essência trágica da condição humana. O que motivou esta obra monumental não foi a glória de uma manobra política ou a celebração vazia da violência, mas a dissecção clínica de uma única emoção devastadora: a cólera. A dor que eu solvo em meus versos é a angústia eterna da nossa mortalidade, a fragilidade patética das nossas alianças e o preço altíssimo que o ego cobra do nosso destino. A minha tese central é simples e terrível. A ira cega de um homem infinitamente capaz e profundamente ofendido pode trazer destruição incomensurável para todos os que estão ao seu redor, até que a compaixão final, nascida da tragédia, o lembre de sua própria humanidade. Canta, ó deusa, a ira de Aquiles, o Pelida, que incontáveis dores trouxe aos aqueus. Tudo começa quando o ego de dois líderes colide frontalmente. Agamenon, o rei supremo dos homens, cego pela sua própria arrogância, recusa-se a devolver a filha do sacerdote de Apolo. Esse ato de soberba atrai uma peste fulminante sobre o nosso exército. Quando forçado pelas circunstâncias a ceder e salvar os seus homens, o rei confisca Briseida, o prêmio de guerra e a honra de Aquiles, apenas para provar o seu domínio. O veneno do orgulho é inoculado na raiz do exército. O líder supremo coloca a sua imagem pública acima da sobrevivência do grupo. Aquiles, ferido em sua honra de guerreiro impecável, retira-se da batalha e condena os seus próprios irmãos à morte por pura vaidade. Quando a guerra finalmente pausa para que a causa de todo aquele inferno seja resolvida, no duelo entre Paris, o raptor egoísta, e Menelau, o marido ofendido, Paris acovarda-se e é salvo pela deusa Afrodite. O covarde foge da responsabilidade de seus atos. Protegido pelos prazeres fugidos, a lei incontestável da vida é que você não pode terceirizar as consequências das suas escolhas. Se você iniciou a guerra, enfrente o duelo. Quando você permite que a vaidade dite as suas ações, você destrói a própria fundação da sua casa. Aprenda a ceder o orgulho antes que ele traga uma peste sobre o seu império. A guerra recomeça com uma ferocidade demoníaca. É nesse momento que o guerreiro aqueu Diomedes recebe poder divino e entra em um estado de fluxo absoluto, um frenesi de batalha, a aristia, chegando ao ponto de ferir fisicamente os próprios deuses, Ares e Afrodite. O potencial supremo do homem, quando inspirado por um foco implacável, é aterrorizante. Mas cuidado com a hubris, o excesso de confiança arrogante. Quando você está no topo do seu jogo, vencendo todas as batalhas e dominando a sua arte, esse é o momento de maior perigo. Reconheça os seus limites mortais antes que a sua soberba ataque as fundações da própria realidade e os deuses o punirem pela sua insolência. Em meio ao mar de sangue e carnificina, surge um dos momentos mais tênues, dolorosos e humanos de toda a epopeia. Heitor, o grande herói e defensor de Troia, retorna brevemente à cidade e despede-se da sua esposa, Andrômaca, e do seu filho bebê. O bebê, aterrorizado pelo brilho e pelo penacho do capacete de guerra, chora. Heitor, compreendendo o pavor do filho, tira o elmo de bronze, beija a criança e aceita o seu destino trágico, sabendo intimamente que Troia cairá e que ele morrerá. Este é o sacrifício supremo do dever. A tensão deslarecente entre o amor pela família e a responsabilidade intransferível com o mundo. Você deve carregar o peso do seu dever no campo de batalha com honra inabalável, mas nunca se esqueça de tirar o elmo da guerra quando for abraçar aqueles que você ama.
Logo em seguida, Heitor enfrenta o gigante aqueu, Ájax, num duelo de campeões. Eles lutam com fúria até o anoitecer, sem que haja um vencedor claro, e terminam a luta trocando presentes em sinal de profundo respeito. Adversários brutais não precisam ser inimigos demonizados. Respeite o valor daquele que o desafia, pois é ele quem afia a sua espada e testa o seu verdadeiro valor. E quando Zeus inclina a balança da guerra a favor dos troianos, empurrando os gregos para a beira do aniquilamento perto dos seus navios, a lição sobre as marés do destino se revela. Haverá dias em que todas as circunstâncias estarão contra você, como se os próprios céus tivessem decretado a sua derrota. Em meio a esse caos, não espere que um herói perfeito venha o salvá-lo. Você mesmo deve invocar sua força interna, construir suas trincheiras e resistir, sabendo que a perseverança cega na noite escura é o único caminho para a aurora. O desespero domina o acampamento grego. Agamenon, finalmente percebendo o tamanho de seu erro estúpido, engole o orgulho e envia Odisseu e Ájax em uma embaixada até a tenda de Aquiles. Eles oferecem riquezas imensuráveis, a devolução de Briseida, e imploram pelo retorno do herói. Aquiles, amargo, cego pelo próprio ego e inflexível como uma pedra, recusa. Ele está tão preso à sua própria dor e ao seu desejo infantil de provar o seu valor pela ausência, que prefere ver os seus próprios amigos serem chacinados a abrir mão do seu orgulho ferido. O ressentimento é um veneno letal que você bebe diariamente, esperando que o outro morra. Não deixe que o rancor crie raízes tão profundas na sua alma, a ponto de você rejeitar a mão estendida da reconciliação, apenas para provar que você está certo. Com a recusa de Aquiles, a guerra torna-se sombria. Odisseu e Diomedes realizam uma incursão noturna, capturam um espião troiano, extraem informações de forma impiedosa e o degolam no escuro. Esta é a guerra desprovida de glamour, a necessidade absoluta do pragmatismo brutal quando a sobrevivência da tribo está em risco. O sucesso duradouro não vem apenas de confrontos heróicos e brilhantes à luz do dia, mas do trabalho árduo, sujo, sombrio e estratégico que você faz quando absolutamente ninguém está olhando. Mas as defesas gregas começam a ruir sob a força de Heitor. Patroclo, o amigo mais amado de Aquiles, não suporta mais assistir à matança dos seus irmãos. Ele chora perante Aquiles e pede para vestir a armadura do herói e liderar os homens apenas para afastar o perigo iminente dos navios. Aquiles consente, mas adverte Patroclo severamente. Não persiga os troianos. Não avance até os muros da cidade. Patroclo, inebriado pelo sucesso inicial e cego pela sede de glória, desobedece. A sua desobediência e a falta de moderação trazem o seu fim. Ele é ferido e morto por Heitor. Conheça os seus limites. Quando você atingir o objetivo estratégico traçado, recue e consolide o seu território. A ganância cega pelo excesso de vitória é a antessala da ruína total. A morte de Patroclo gera uma luta selvagem sobre o seu cadáver. A verdadeira honra humana não está apenas nos territórios que você conquista, mas no legado e na memória que você protege. A verdadeira camaradagem só se prova nos momentos mais sombrios da derrota. A notícia trágica finalmente chega à tenda de Aquiles. A sua dor é cósmica. O grito de agonia que ele emite aterroriza até os ossos dos troianos à distância. A mãe de Aquiles pede a Hefesto que forje uma nova armadura. O escudo que o deus ferreiro cria não é apenas uma peça de metal. É uma obra-prima que retrata todo o cosmos. Cidades em paz, ceifas, julgamentos justos, casamentos e danças. Esta é a visão total e absoluta da vida. A guerra brutal só tem significado porque a paz, o amor, a lei e o trabalho existem fora dela.
não se perca inteiramente na batalha diária. Lembre-se do mundo inteiro que faz a sua luta valer a pena. Com a nova armadura, Aquiles convoca a Assembleia e renuncia formalmente à sua ira contra Agamenon. Ele não perdoa por generosidade, mas porque agora seu coração foi consumido por um único e aterrorizante foco: a vingança absoluta. O jejum e a recusa de qualquer conforto mostram um homem devorado. Quando a verdadeira motivação da dor se acende, as antigas picuinhas de ego desaparecem como fumaça. Aquiles avança para o campo de batalha como um incêndio florestal incontrolável. A natureza inteira treme quando um homem decide parar de se esconder e usar 100% da sua capacidade letal e resolutiva. O mundo inteiro sai da frente. A fúria de Aquiles é tão indescritível que ele entope o rio Escamandro com os cadáveres dos inimigos, ofendendo a ordem natural das coisas, a ponto do próprio rio se revoltar e tentar afogá-lo. A ambição desmedida afasta até os elementos fundamentais da sanidade. Todos os troianos recuam e se escondem atrás das muralhas de Troia, exceto Heitor, que fica sozinho diante dos portões. Quando Aquiles, coberto de sangue e brilhando como uma estrela funesta, se aproxima, o terror domina Heitor. Ele foge, dando 3 voltas ao redor da cidade antes de finalmente aceitar e encarar o seu destino. Aquiles o mata impiedosamente, recusa qualquer acordo humano fúnebre, amarra o corpo do príncipe à sua carruagem e o arrasta na poeira. A honra de Aquiles desaparece perante a sociopatia do luto. A vitória conquistada através da degradação absoluta do oponente não traz glória eterna, ela apenas revela o animal irracional que ainda domina sua alma. No ápice monumental da minha epopeia, o velho rei Príamo de Troia entra secretamente no acampamento grego à noite, arriscando a própria vida. Ele entra na tenda de Aquiles, ajoelha-se diante do matador impiedoso dos seus filhos, beija as suas mãos assassinas e implora pelo corpo de Heitor. Aquiles olha para Príamo, lembra-se da fragilidade do seu próprio pai distante e o seu coração de pedra finalmente cede. Os 2 homens, inimigos mortais que se destruíram mutuamente, choram juntos pela tristeza e pela miséria inexepara da condição dos mortais. A catarse final e a verdadeira grandeza do homem não estão no poder de matar ou destruir impérios, mas na capacidade divina de perdoar, sentir compaixão e reconhecer o sofrimento compartilhado até mesmo nos nossos piores inimigos. Chegou o momento de conectar os pontos, no bônus extra, o cantinho do saber. A canção da Ilíada não é apenas um mito fundador, é a pedra angular da psicologia humana no Ocidente. A Ilíada é a mais perfeita descrição do que a neurociência moderna chama de sequestro da amígdala. A cólera de Aquiles é o córtex pré-frontal desligado, operando apenas pelo sistema límbico primitivo, destruindo sua própria tribo. O choro mútuo de Príamo e Aquiles é a raiz exata do conceito de catarse que Aristóteles postularia séculos depois. A purificação através do terror e da piedade. Todo o estoicismo de Sêneca e Marco Aurélio é uma resposta direta ao caos homérico. A verdadeira força não é a ira destrutiva, mas o controle interno. Nós dialogamos com C.S. Lewis ao provar que o orgulho competitivo é o grande pecado que devora a si mesmo. E a atitude suprema de Príamo é a personificação da liberdade existencial defendida por Viktor Frankl. Quando tudo nos é tirado, resta a atitude moral que assumimos diante da tragédia. A poesia que não altera a rota da sua vida é apenas um som vazio levado pelo vento. Execute o código de Troia nas próximas 24 horas. Primeiro, o abandono do ego. Pare de focar em quem leva o crédito. Se você é o líder, sacrifique as suas vaidades em prol da saúde mental da sua equipe. Faça a concessão tática antes que o orgulho traga a peste. Segundo, o descarte do elmo. Seja implacável e letal no seu mercado.
Mas quando passar pela porta de casa, tire o seu elmo de guerra. Não aterrorize a sua família com a fúria do seu campo de batalha. Terceiro, o fim da ganância cega. Conheça a linha de chegada. Quando atingir a vitória estratégica que você desenhou, recue e consolide. O excesso de ambição após a vitória é o cemitério de Patroclo. Quarto, a compaixão ativa. Quebre o ciclo de ressentimento. Entre em contato com um antigo adversário ou um amigo distante e seja o primeiro a baixar as armas. O perdão cura a alma de quem o oferece. O ressentimento guardado em silêncio é a forja onde se fabricam as espadas que matarão seus próprios aliados. A sua vida é a sua própria epopeia. Não permita que ela seja escrita pela ira cega. Domine o seu espírito. Assuma o controle. Desligando e até o próximo episódio.